Bom, olá meus amigos, uma boa noite, bom dia, boa tarde, independente de onde vocês estiverem. É uma alegria estar aqui de volta nesta página iluminada Coromandel Espírita para falar com os nossos amigos não apenas de Coromandel, mas de várias partes do Brasil e do mundo, atendendo ao convite do nosso querido amigo, o Borginho. Eu queria só pedir inicialmente que todos, quem puder estiver já conectado, me falasse como é que está o áudio, se está saindo, está ouvindo bem. Eu estou acostumando agora com a utilização do fone, que melhora a captação e eu acho que facilita para vocês aí, mas é sempre bom estar confirmando esse tipo de informação. E se ao longo da transmissão também vocês perceberem que a conexão está oscilando, é só me avisar aí nos comentários que a gente tenta mudar, tenta sair do lugar, enfim, fazer alguma coisa com a internet. Mas é uma alegria estar aqui hoje para abordar um tema muito especial, um tema bastante curioso que inclusive hoje mesmo, quando eu fui revisar aqui a palestra, eu tive que correr atrás de alguns amigos que entendem mais do assunto para tirar algumas dúvidas que surgiram em relação à bicorporeidade. Então, antes da gente fazer a leitura inicial e a prece, eu gosto sempre de pedir aos amigos que nos ajude compartilhando. Para quem está no telefone, é muito simples. Tem um botãozinho aí escrito compartilhar. Se você clicar lá, você pode compartilhar tanto na sua linha do tempo, fazendo ali a sala de vídeo, né? Watch Party, para quem às vezes está em inglês o nome. Você pode compartilhar com grupos, é a ferramenta mais fácil que eu acho para compartilhar com muita gente ao mesmo tempo. Você clica em compartilhar em grupos e aí você vai selecionando os grupos que você quer e com um clique apenas você já joga para vários deles. Isso faz com que a transmissão chegue a mais pessoas e que, quem sabe, a reflexão de hoje possa auxiliar outras pessoas, incentivar outros ao estudo. Um abraço ao amigo Betinho. Betinho foi Luiz Humberto aqui de Perdizes, foi um desses que eu recorri hoje para confirmar, na verdade, uma informação a respeito de Eurípides Barçanufo. Betinho, eu sempre digo que é uma das referências quando o assunto é Eurípides Barçanufo, o senhor Mariano, enfim, esses espíritas da região aqui. O Betinho tem um conhecimento muito amplo. Muito obrigado, Betinho, pela presença. E qualquer comentário que você quiser acrescentar, você fica à vontade. A gente nem sempre consegue responder todo mundo que chega, que nos cumprimenta, mas como você é um grande conhecedor da história de Eurípides, vou tentar aqui ficar mais atento ao que você falar conosco aqui hoje. E então, inicialmente, eu gostaria de convidar a todos, né, para que neste momento a gente agradeça a Deus pela oportunidade, pela bênção de estarmos aqui hoje, podendo, mesmo que virtualmente, à distância, refletirmos a respeito da vida de um dos maiores médiuns que já passou pela Terra, de um espírita que viveu numa época muito difícil e que nos deixou um legado muito importante e que a gente possa honrar este legado e nos inspirar no seu exemplo, nas suas dificuldades, em tudo aquilo que ele fez, que é Eurípides Barçanufo. E que a gente possa também, com o auxílio da espiritualidade amiga, estar aqui hoje refletindo a respeito da bicorporeidade, que é um fenômeno muito interessante, embora raro, mas que vai confirmar e comprovar que existe algo além do corpo físico. Então, feita a prece, eu gostaria de dizer boa noite a Uriel. Uriel, se eu não dizer boa noite para ele, eu acho que ele nem dorme. Então, boa noite, Uriel, 3 vezes, ó. Eu vou fazer a leitura inicial aqui. Eu já vi que chegou mais gente. O Gustavo, eu vou falar antecipadamente. Boa noite, Gustavo. É outro também que, se eu não falar boa noite, ele adoece. Bom, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, no capítulo 11, item 12, tem uma mensagem, eu não vou lê-la toda, apenas o início para a gente refletir aqui. O Uriel falou lindo demais, deve estar falando de mim, né, Uriel? Só pode, né? Item 12, então. Se os homens se amassem mutuamente, a caridade seria melhor praticada. Mas seria preciso para isso que vos esforçasseis em vos desembaraçar dessa couraça
que cobre os vossos corações, a fim de serdes mais sensíveis para com aqueles que sofrem. A dureza mata os bons sentimentos. O Cristo não se recusava. Aquele que se dirigisse a ele, quem quer que fosse, não era repelido. A mulher adúltera, o criminoso, eram socorridos por ele. Não temia jamais que a sua própria consideração viesse a sofrer com isso. Quando, pois, o tomareis como modelo de todas as vossas ações? Se a caridade, olha isso aqui, tanto que isso aqui é bonito. Se a caridade reinasse na terra, o mal não teria mais predominância. Fugiria envergonhado, se esconderia, porque se encontraria deslocado por toda parte. Então o mal desapareceria. Ficai bem compenetrados disso. Então, apenas um trecho desse item 12 do capítulo 11. Eu convido depois quem quiser também aprofundar nas reflexões. É um capítulo maravilhoso, sempre rico de considerações de Kardec e dos espíritos a respeito da caridade. Então, meus amigos, vamos iniciar hoje falando a respeito de Eurípides Barçanufo. Eurípides, que nasceu no ano de 1880, portanto, foi contemporâneo de Bezerra de Menezes, foi contemporâneo de Leon Denis e vários outros espíritas muito conhecidos da época, mas ele nasceu pouco tempo aí, 11 anos depois da desencarnação de Allan Kardec. E Eurípides era um daqueles indivíduos que nós poderíamos considerar, numa acepção muito comum da palavra, um gênio. Um gênio no aspecto intelectual, um indivíduo que dominava ali alguns idiomas. Na escola que ele dava aula, falaremos aqui mais para frente, Liceu Sacramentano, ele dava aula de todas as matérias que a escola possuía. Então é um daqueles indivíduos que só a reencarnação explica a facilidade e habilidade com que ele tratava vários assuntos, dos mais difíceis e dos mais variados. Então Eurípides Barçanufo merece de nós assim, uma consideração pela maturidade espiritual apresentada na sua encarnação no aspecto intelectual e também no seu aspecto moral. Eurípides foi um dos fundadores ali, aos 22 anos de idade, por exemplo, quando muitos jovens se preocupam apenas com curtir a vida, e naquela época também acontecia isso. Eurípides, aos 22 anos, funda com alguns amigos o Liceu Sacramentano. E essa história de Eurípides, eu não vou aqui pegar em muitos detalhes, é apenas uma introdução para a gente falar de bicorporeidade. Ela pode ser melhor conferida em alguns livros. Corina Novellino, por exemplo, escreve Eurípides, o Homem e a Missão. E existe um documentário também que eu o assisti novamente hoje para a palestra que eu estou fazendo, que é um documentário que está lá no canal do YouTube do Oceano Vieira de Mello, em que vai pegar ali com a narração de Lima Duarte. A voz de Lima Duarte é espetacular, né? Lima Duarte vai narrando esse documentário, pegando depoimentos de várias pessoas, alguns descendentes de Eurípides Barçanufo, que moram lá em Sacramento, alguns estudiosos, enfim. Muita gente colabora para que esse documentário viesse e estivesse acessível a todos nós. Então, quem quiser, no canal do Oceano, tem esse documentário, esse material belíssimo. Aos 22 anos de idade, Eurípides torna-se também vereador, já que ele era uma pessoa muito influente, muito bem vista, repito, um homem muito inteligente. Então, a sua carreira política ela se deu de maneira muito natural. Então, ele vai ser um vereador, dando grandes contribuições para a cidade de Sacramento. Um vereador exemplar. Teve um dado momento interessante que o mandato, que era de 4 anos, ele foi estendido por uma norma, uma lei da época, para 6 anos. E Eurípides considerou isso, apesar de ser legal, de certa forma imoral, já que ele fora eleito para um mandato de 4 e não de 6 anos. Então ele, a partir daí, ele abre mão da sua vida política e passa a dedicar apenas às suas outras e muitas funções que ele tinha na época, inclusive já a da propagação espírita e a da atividade da caridade junto à farmácia, às receitas e várias outras. Tempos depois, esse Liceu Sacramentano vem a se tornar o primeiro colégio espírita do mundo, o Colégio Allan Kardec.
né, que vem com um modelo extremamente inovador para a época, uma época em que a palmatória ainda era utilizada, o castigo ainda era entendido como a melhor forma de educar as pessoas, e Eurípides coloca em prática ali um método pestalozziano. Pestalozzi, que é considerado um dos maiores pedagogos, educadores da história da humanidade, Pestalozzi, só para a gente lembrar, fora mestre, professor de Allan Kardec, o professor Rivaio na época. E então, Eurípides Barçanufo aplica o modelo pestalozziano lá no colégio em que ele então era o seu diretor, e tem uma história muito bonita por trás, né, dessa mudança de nome, tirou o Liceu Sacramentano, colocou Colégio Allan Kardec. Vale a pena a gente acessar esses detalhes. Mas um ponto interessante, que eu já entrando na questão mais religiosa da vida de Eurípides, é que Tomás Novelino, um dos que participam ali desse documentário que eu já falei, ele fala que Eurípides tinha 3 problemas. O primeiro, a saúde fragilizada da mãe. E Eurípides tinha uma aproximação com a mãe que era um negócio espetacular, chamava muita atenção das pessoas, o carinho que ele tinha com a mãe e que a mãe tinha com ele. E a mãe tinha uma saúde muito precária, de tal modo que quando Eurípides se distanciava um pouco dela, ele sentia que ela ficava pior. Então Eurípides estava sempre por perto, dando ali as atenções que ela tanto necessitava. E só para já adiantar a informação, ela fora curada. Ela foi a segunda pessoa que Eurípides curou através da sua mediunidade. Um segundo problema de Eurípides era um tio chamado Senhor Mariano. Esse tio de Eurípides era espírita. E ele era daqueles espíritas que não tem vergonha de falar que é espírita, não. Que a gente às vezes tem vergonha, né? A gente, quando podia ir para o centro, que a gente tem que explicar que estamos numa pandemia, talvez esse vídeo vai ser visto daqui a 200 anos, a pessoa fala, por que está falando que não pode ir para o centro? Será que está proibido? Está proibido por causa da pandemia. Então, mas quando a gente podia ir, e em breve voltaremos a frequentar o centro espírita, muita gente nem fala que vai no centro. Onde é que você vai? A gente arruma um monte de desculpa, eu vou ali, eu não sei, eu não quero entrar no detalhe, e arruma desculpa, mente. Muitos de nós temos vergonhas de nos dizer espírito. O senhor Mariano não era desses, não. Falava mesmo, não estava nem aí, e então ele se tornou um problema para Eurípides. Porque Eurípides tinha uma função na igreja. E o senhor Mariano ficava falando de espiritismo numa cidade predominantemente católica. Imaginemos, hoje, em 2020, e a gente participa de alguns fóruns aí já, né? O Gustavo está aqui assistindo, já participou do Fórum Espírita Leon Denis, lá na cidade de Luz, que nos narraram uma situação assim, que até hoje o preconceito e o embate com a igreja, a cidade é uma maneira que a gente nem imagina para quem mora numa cidade em que a coisa já está mais pacificada, mas muitas cidades pequenas, a realidade ainda hoje é difícil. Imaginem naquela época. Então, ter alguém ali falando de espiritismo causava um desconforto, causava um incômodo, principalmente para quem tinha uma ligação muito forte com a Igreja Católica, como era o caso de Eurípides. Então, o senhor Mariano, de certa forma, era um problema para Eurípides. E o terceiro problema eram as bem-aventuranças, que Eurípides conhecia a Bíblia. A Bíblia, naquela época, ela era acessível apenas aos padres, a quem tinha ali o dever de falar, né, de fazer as pregações, de fazer a missa. Mas Eurípides teve acesso à Bíblia por conta da amizade, da confiança que ele tinha do padre que tomava conta da igreja que o próprio Eurípides trabalhava. Então fico pensando, se esse padre soubesse onde é que isso terminaria, talvez ele não teria liberado Eurípides ter acesso à Bíblia. E Eurípides, quando lê as bem-aventuranças, se encanta. Se encanta e aquilo, de certa forma, lhe causa um desconforto. Boa noite, Daniel. Como é que você está? Tudo bem, meu irmão? Tanto que eu estou bonzinho hoje, já falo boa noite para esses que vão me cobrar depois antecipadamente. Então Eurípides, ele conhece as bem-aventuranças e é como se ali dentro de si alguma coisa dissesse não está certo. Entre aquilo que se está na bem-aventurança e muitas vezes a prática que se via
daqueles que se diziam religiosos, cristãos. E aí Eurípides continua com as suas indagações, com os seus questionamentos, até que num determinado dia, o seu tio, o senhor Mariano, né, não conseguia mais discutir com Eurípides. Imagina, um homem inteligente, conhecia a Bíblia, então ficava ali, fala uma coisa, o outro rebate. Então eles tinham verdadeiros embates. Eu fico pensando que se Eurípides tivesse Facebook hoje, o senhor Mariano também, os dois estariam aí, talvez, trocando algumas ideias no WhatsApp, no Messenger, em que um tentava convencer o outro. Eurípides tentando convencer o senhor Mariano de que as ideias espíritas eram coisas equivocadas. E o senhor Mariano dizia, Eurípides, não é assim que funciona. Só que aqui tinha uma diferença intelectual tremenda. Eurípides, falei antes já, mas tinha uma inteligência que chamava atenção. O senhor Mariano, um homem simples, um homem, né, do ponto de vista de formação assim, acadêmica, estudiosa, um homem ignorante. E aí chega um dado momento em que o senhor Mariano se cansa e fala, olha, eu não dou conta mais. Mas tem alguém que pode te explicar melhor o que é o Espiritismo. E aí, o senhor Mariano tem a intuição maravilhosa de entregar para Eurípides Barçanufo o livro de Leon Denis chamado Depois da Morte. Naquela noite, o senhor Mariano e Eurípides dormiam no mesmo quarto e o senhor Mariano acordava ao longo da noite, olhava, lá estava Eurípides lendo a obra. E certamente perguntava, você não vai dormir? Ele, não, calma que eu estou lendo, eu quero acabar. E, sem parar, Eurípides lê o Depois da Morte, que é uma obra densa, estou aqui com a minha nas mãos, é um livro, e como diz um amigo meu, nem figura tem para render, né? Porque quando tem figura você passa mais rápido para frente, rende tem hora, né? É uma beleza. Letra grande, que espaçamento, não. É um livro com 400 páginas, praticamente. Esse aqui meu tem 420 páginas. Então, um livro denso para ser lido de uma vez só, mas Eurípides faz isso. E quando acaba, ele diz algo que ficou muito marcado para o senhor Mariano, e eu acredito que para todos nós que gostamos e admiramos Leon Denis. Diz ele que este livro é um monumento. Olha que definição maravilhosa. O Daniel, que está aqui assistindo, não sei se ele está ainda, mas ele chega a brincar que esse livro tinha que fazer parte das obras consideradas básicas do Espiritismo. De fato, esse livro aqui ele é maravilhoso e vem resumir muito bem o que é o Espiritismo no seu aspecto filosófico, científico e até mesmo religioso, a prática ali, as questões morais da doutrina. E aqui eu quero só destacar uma das muitas virtudes do senhor Mariano e uma das muitas virtudes de Eurípides. A do senhor Mariano é a coragem para falar de espiritismo com alguém considerado do contra. Tem que ter coragem, não é fácil. E uma virtude de Eurípides é a humildade para abrir mão de velhos conceitos e elogiar aquilo que até então se discordava. A gente vê como isso é difícil atualmente. No casamento, por exemplo, quantas vezes a gente bate o pé ali com a esposa, com o marido, que não quer abrir mão da posição, não quer abrir mão de um conceito estabelecido. Na vida política também, a gente às vezes se recusa a detectar o defeito em si mesmo e abrir mão de velhos paradigmas, de velhos conceitos, mesmo quando tudo choca os nossos olhos. No próprio movimento espírita, quando nós lidamos com uma situação e depois temos uma dificuldade de abrir mão daquilo, imagine para Eurípides, membro da Igreja Católica, ler um livro espírita e falar que este livro é um monumento. Então não é uma tarefa tão fácil assim como nós podemos imaginar. Só que a leitura por si só não foi o suficiente para fazer aquilo que nós chamamos de conversão de Eurípides. Depois de um certo tempo, no documentário destaca isso, e eu confesso que eu já vi esse documentário 2, 3 vezes, hoje é que eu prestei atenção nele. Consta que Eurípides, depois da leitura do Depois da Morte, passou a ler as obras também de Allan Kardec antes de participar da famosa reunião mediúnica em que se manifestou
o espírito de João Evangelista. E ele, Eurípides, que gostava muito das bem-aventuranças, disse: olha, que se essa manifestação for verdade mesmo, eu quero que venha João Evangelista aqui e me explique as bem-aventuranças. E apontou para o médium que ele queria que João Evangelista se manifestasse, um médium chamado Aristides. E conta-se então que o médium Aristides, um homem analfabeto, começa a fazer a mais bela das explicações das bem-aventuranças que Eurípides já tivera ouvido. E aí, quando Eurípides se depara com aquilo, ele fala: não pode ser, porque o Aristides não seria capaz de explicar com essas palavras o que eu acabei de ouvir. E então nós temos um primeiro contato filosófico de Eurípides com o Espiritismo. E um segundo contato dos fatos, é a ciência espírita, é o fenômeno. E esses dois se unem agora e, de fato, faz com que Eurípides se dissesse já em alto e bom som que era, de fato, um espírita. E aqui eu só queria destacar o papel do livro Depois da Morte como sendo a estrada de Damasco de Eurípides. Olha a importância do livro, meus amigos. Então, quando a gente se sentir impossibilitado de ajudar alguém como gostaríamos, não nos esqueçamos de dar um livro de presente para alguém ou indicar um livro. A gente pode simplesmente, através desse ato simples, transformar a vida do outro. Olha a importância do livro na vida de Eurípides Barçanufo. E Leon Denis, curiosamente, na introdução da obra, ele vai dizer o seguinte: entre vocês, na introdução do livro Depois da Morte, entre vocês muitos talvez rejeitarão nossas conclusões. Apenas um pequeno número aceitá-las-ão. Que importa? Não procuramos o sucesso. Um único móvel nos inspira: o respeito, o amor da verdade. Uma única ambição nos anima. Gostaríamos de, quando o nosso envoltório usado retornar à terra, que nosso espírito imortal possa dizer: minha passagem neste mundo não terá sido estéril se contribuir para acalmar uma dor, esclarecer uma inteligência em busca do verdadeiro, reconfortar uma única alma vacilante e entristecida. Então, Leon Denis não queria sucesso, porque a gente às vezes posta alguma coisa no Facebook, não é para ajudar, é para ter sucesso. É para ter curtida, é para ter compartilhamento. E o objetivo de Leon Denis era confortar, consolar, esclarecer pelo menos uma. Então ele não estava atrás de quantidade. Porque quando eu estou atrás de quantidade, aí eu posso postar qualquer coisa para chamar a atenção. Leon Denis não queria escrever uma obra, que ele poderia ir para outros estilos, outros perfis, que agradavam mais as pessoas. Mas Denis estava comprometido com a verdade. E ele coloca modestamente que essa obra agradaria talvez poucas pessoas. Aí eu tenho que dizer que ele se enganou, né? Porque ainda hoje é impossível ler esse livro e não se sentir tocado por ele. Mas mais do que ler, é importante que nós façamos o estudo do livro Depois da Morte. Eu até queria recomendar, nós temos alguns bons estudos na internet, o próprio Arthur Valadares tem um estudo sequenciado dessa obra, é só pesquisar no canal do NEP Paulo de Tarso. O amigo muito querido Vinícius Lara também faz um estudo sequenciado dessa obra, está lá no canal da Rede Amigo Espírita. E Eurípides, a partir deste momento, ele se dedica de corpo e alma à doutrina espírita, ao seu estudo e à sua prática. A prática, é claro, no trato com o bem, na prática da caridade. Nós poderíamos colocar aqui Eurípides, sem sombra de dúvidas, ao lado dos grandes nomes, eu não vou aqui elencar, que contribuíram com a doutrina espírita. Eu sou fascinado pelos antigos, pelos clássicos, por aqueles que vieram antes e pavimentaram a estrada que nós trilhamos hoje. Então, quando eu leio e quando eu escuto e estudo sobre a vida de Eurípides, a gente fala: meu Deus, a dificuldade que esse povo teve. Eurípides, só para vocês terem uma ideia, ele foi acusado de prática ilegal da medicina. Respondeu o processo por conta das receitas que fazia com o auxílio de Bezerra de Menezes. Então Eurípides, num dado momento, demonstrando coragem, ele não se cala diante de um membro da Igreja Católica que veio de São Paulo para desmoralizar o espiritismo. E em praça pública travaram um debate
para aproximadamente 2.000 pessoas. Meus amigos, é um congresso de grande porte, em praça pública, em que o padre ia lá, falava uma coisa, depois Eurípides falava. Era um embate público. Então Eurípides tinha conhecimento para ter uma atitude como essa. Mas aqui tem uma lição, que é a lição da coragem, que talvez nos faz falta hoje. Me recordo de Herculano Pires, que não tinha medo de encarar algumas questões em defesa não de si mesmo. Eurípides não estava na praça defendendo a si mesmo, estava defendendo o espiritismo dos ataques que recebia da Igreja Católica. Assim como o próprio Kardec fez na Revista Espírita. Assim como Leon Denis fez ao longo de muitas e muitas obras. Leon Denis chega a escrever um livro para defender a doutrina espírita dos ataques que recebia da Igreja na época. Um livreto chamado O Espiritismo e o Clero Católico. Recomendo, quem quiser depois alguma sugestão, é só nos procurar no particular. Então Eurípides enfrentou uma série de dificuldades. Então nós podemos colocar aqui ao lado dos homens de bem que fizeram parte deste mundo? Com certeza. E ao lado também dos grandes médiuns que deixaram seu legado na história da humanidade. E Eurípides possuía então diversas mediunidades, várias delas de efeito físico. Quem quiser depois também tem alguns livros que falam com mais detalhes a respeito de alguma delas. Mas hoje eu quero falar aqui mais especificamente sobre bicorporeidade. E a gente pode até, pela força de expressão, falar, nossa, fulano é um médium de bicorporeidade. E aqui a gente precisa já fazer o primeiro apontamento de que a bicorporeidade não se trata de mediunidade. A bicorporeidade é um fenômeno anímico, ou seja, parte do próprio indivíduo e não depende da influência ou da ação de um espírito, de um outro espírito, mas depende apenas de si mesmo. Então a bicorporeidade não faz parte aí do rol de mediunidades. Então esse é um ponto que a gente precisa de imediato colocar. E quem define isso é o Alexander Aksakov, num livro chamado Animismo e Espiritismo. Leon Denis vai nesse livro, tira a parte que lhe interessa e coloca num livro chamado No Invisível, que eu recomendo a todos que façam também um estudo. Eu costumo brincar que quem é médium tinha, de certa forma, a obrigação de estudar o Livro dos Médiuns e o No Invisível. E no capítulo 12 do No Invisível, Denis, citando Aksakov, diz que os fenômenos devidos à exteriorização ou ação extracorpórea da alma humana foram estudados com atenção e classificados por Aksakov sob a denominação geral de animismo. É um fenômeno anímico, em que parte da vontade do indivíduo, nós falaremos aqui de alguns detalhes que envolvem isso, e é um estudo que não passou despercebido por Allan Kardec. Lá no item 119 do Livro dos Médiuns, ele vai dizer que o espírito, olha que interessante, o espírito de uma pessoa viva, isolado do corpo, pode aparecer como o de uma pessoa morta e ter todas as aparências da realidade. Então, isso aqui é uma dica que a gente às vezes fala, nossa, eu vi o espírito do fulano, será que ele morreu? Pode ser que ele esteja encarnado e esteja aparecendo para você. É um fenômeno raro, fique tranquilo, isso não vai acontecer de maneira tão fácil assim, não precisa ter medo. E continua Kardec, e mais, pelas mesmas causas que explicamos anteriormente, pode adquirir uma tangibilidade momentânea. Foi este fenômeno designado sob o nome de bicorporeidade, que deu lugar às histórias de homens duplos, quer dizer, de indivíduos cuja presença simultânea foi constatada, olha a palavra, constatada em dois lugares diferentes. Então o espírito, ele pode, o perispírito, ele se emancipa daquela alma, ele se desloca para um outro espaço, mas não basta isso, ele tem que ser constatado num outro local. Porque se ele apenas se desloca e vai e não é constatado, não se torna visível,
Aqui nós temos um fenômeno chamado por muitos de nós de desdobramento. Leon Denis fala dos desdobramentos na sua época. Kardec chama de emancipação da alma, que essa emancipação ela é necessária para que ocorra a bicorporeidade. De tal forma que toda bicorporeidade procede de um desdobramento, ou procede da emancipação da alma. Mas nem toda emancipação da alma se concretiza como bicorporeidade. Porque para ser classificada como bicorporeidade, a alma precisa tornar-se visível. Tangível, se ela tiver condições. E no caso de Eurípides, a gente vai estudar aqui um caso muito famoso, se tornou visível e tangível. E como é que a alma se torna tangível? Ela aproveita, assim como nas materializações dos espíritos desencarnados, ela aproveita do fluido, ou daquilo que Charles Richer estudou nos tempos de lucidez, ectoplasma. Então aproveita desse ectoplasma, aproveita do fluido e se materializa, torna-se tangível. E nós tivemos um fenômeno que ficou muito famoso. A gente vai tratar aqui de algumas possibilidades. Será que não tem caso de mediunidade envolvida em bicorporeidade? Eu tenho que fazer um drama. Quem está aqui acompanhando e tem uma amizade maior comigo sabe que eu sou dramático mesmo. Então daqui a pouco novas possibilidades a respeito disso. Então tem um caso muito famoso que Eurípides estava dando aula lá no colégio, Allan Kardec, eis que recebe um chamado e ele então, como já era de costume, os alunos de certa forma já estavam acostumados com isso, ele ficou mais quieto, de certa forma estático ali, paralisado, foi até a fazenda em que uma mulher estava num processo de parto, ajuda aquela senhora, aquela pessoa, retorna para a escola, enquanto o seu corpo estava ali, quieto. E começou a dar aula normalmente. Eis que nesse momento Eurípides percebeu que o pai da criança, o marido daquela mulher, se dirigia até a escola para pedir o seu auxílio. Então ele começa a orientar os alunos, fala, olha, daqui a alguns minutos o Senhor vai chegar aqui, eu quero que vocês todos se levantem e façam os cumprimentos como nós já estamos acostumados. E passa algum tempo, aquele senhor, como fora informado por Eurípides, bate na porta, entra desesperado. Eurípides, precisa da sua ajuda. Eurípides, o que foi, meu irmão? Fala, minha esposa entrou no trabalho de parto, eu preciso que você vá lá para socorrê-la, porque senão ela corre o risco de morrer. E começou Eurípides, calma, calma que eu já fui. Já fui, está tudo bem, é um menino, pode voltar tranquilamente, sem pressa, porque já está tudo bem, todos em segurança. E o homem ficou chocado, falou, mas não pode. Porque eu vim a cavalo, e não existe dois caminhos que me liga a fazenda até aqui. E eu não cruzei com você. E mesmo que você tivesse ido, você não conseguiria ir fazer o parto e voltar, porque eu vim a galope para cá. Eurípides disse, eu já fui, meu irmão, mas se você quiser eu vou novamente lá com você então. Eurípides então abandona a sala de aula e vai com aquele homem. E quando chega na fazenda, a mulher, que já tinha dado à luz, estava ali bem e saudável, com a criança já no colo, ela se dirige e fala, Eurípides, você de volta aqui? O que é que te traz? Eu estou bem. E aí o pai da criança fica meio que sem entender, porque de fato Eurípides já estivera lá, através da bicorporeidade. Então ele deixa momentaneamente o seu corpo, a sua alma se emancipa do invólucro físico e o perispírito vai até o local e torna-se tangível, ao ponto de ajudar num trabalho de parto. Agora, onde é que está o ponto que eu já fiz o drama e agora eu entro nele? Eu conversei hoje com um amigo chamado Pedro Camilo. Eu falei, Pedro, você que é um estudioso de mediunidade, de transe, autor de vários livros, me ajuda, porque enquanto eu estudava, eu comecei a pensar assim, mas e se tiver a influência e a ajuda de um espírito aqui? Como acontecia com Bezerra de Menezes. O Betinho, que é um conhecedor da história de Eurípides, me confirmou, William, Bezerra ajudou Eurípides.
E aí? Aí o fenômeno passa a ser mediúnico? Aí Pedro Camilo colocou uma ponderação bem interessante. Ele fala: depende do agente provocador. Se o agente provocador do desdobramento, da emancipação da alma, foi o próprio Eurípides, é um fenômeno anímico. Se o agente provocador daquele deslocamento foi um espírito, aí é um fenômeno mediúnico. Então a gente pode tentar fazer aqui algumas considerações e ter até uma mistura de fenômeno anímico e fenômeno mediúnico. Por exemplo, a gente pode entender que a notícia de que a mulher estava em dificuldades chegou para Eurípides de que forma? Das duas formas. Pode ter sido pela mediunidade de Eurípides, de que um espírito chegou e falou: Eurípides, tem uma pessoa lá naquele sítio precisando da sua ajuda. Mediunidade. Mas pode ter sido um fenômeno anímico da própria mulher, telepaticamente, entra em contato com Eurípides, transmissão do pensamento. Não é mediunidade, telepatia é um fenômeno anímico. E aí Eurípides recebe a informação através da própria vontade. Ele poderia então sair daquele corpo parcialmente e se deslocar. Tudo animismo. E poderia chegar lá e atuar de maneira solitária. E o fenômeno seria totalmente anímico. Agora, se o início se dá através da mediunidade, nós podemos ter um fenômeno misto, em que a informação é levada pela mediunidade, o desdobramento e a bicorporeidade, um processo totalmente anímico, e a execução, se ela foi, por exemplo, auxiliada por Bezerra de Menezes, aí ela se dá na sua conclusão como um processo mediúnico. Então, não sei se eu fiz confusão demais aqui, eu não estou vendo os comentários, eu estou meio perdido. Se ficou confuso, pelo amor de Deus, alguém fala aqui que eu tento explicar de novo, se é que eu vou conseguir também, né? Porque às vezes o máximo que eu consigo é isso. Então, esse fenômeno de bicorporeidade, ele é complexo. Kardec dedica um capítulo nele, na Revista Espírita vai tratar também de algumas outras possibilidades. A literatura espírita traz este mesmo fenômeno, às vezes com outros nomes, né, o que nós poderíamos encontrar aí de chamado bilocação. Né, a bicorporeidade quer dizer bi, dois corpos. Por isso que o desdobramento por si só, se não é visível, não se caracteriza bicorporeidade. Porque ele não se deixou ver pelo outro. Então não faz sentido no significado que nós damos à palavra aqui. Então nós vamos encontrar na literatura espírita bilocação. Um outro termo utilizado, que Leon Denis usa muito, é exteriorização do duplo. O Frederic Myers também vai utilizar essa expressão nas suas obras. Homens duplos, como o próprio Kardec cita no Livro dos Médiuns. E se Kardec cita, porque talvez esses homens duplos já eram considerados assim antes da codificação espírita. A gente vai abordar aqui algumas questões. Então, enfim, são alguns nomes para falar do mesmo fenômeno. E só para o pessoal não dormir durante a live, esse negócio de poder ter duas pessoas, né, em dois lugares, a mesma pessoa em dois lugares diferentes, tem uma parte ruim. Já pensou? Se a sua sogra está na casa dela, de repente se materializa na sua. Meu Deus do céu, não vamos dar essa ideia que vai que isso vira moda. Até que nesse momento de pandemia, não em relação à sogra, mas já pensou, seria interessante. Eu estou aqui agora na minha casa e num processo anímico, eu resolvo me deslocar para casa ou ver meus pais, por exemplo, que estão aí a 100 quilômetros de distância. E lá eu me materializo, confraternizo com eles, volto sem coronavírus. Então, quer dizer, não teria risco. Talvez esse fenômeno se torne mais comum aí no futuro. Mas se a pessoa quiser usar até da malandragem, já pensou se alguém é pego em adultério e às vezes está lá com a prova do crime e alguém que estuda o espírito fala: não, aquilo lá era só o meu espírito desdobrado, eu estava em deslocamento, né? O meu corpo físico não estava lá no adultério. Então, pensou que coisa louca seria, né? Mas Kardec pede mais explicações lá no Livro dos Médiuns. E no 119
na primeira pergunta que ele faz a Santo Afonso de Liguori, que é um santo da Igreja Católica, que foi canonizado justamente por aparecer em dois lugares ao mesmo tempo e ser visto nos dois lugares. E aí Kardec pergunta: poderias nos dar a explicação desse fenômeno? Aí o Espírito vai explicar. Sim, o homem, quando está completamente desmaterializado pela sua virtude e elevou sua alma a Deus, pode aparecer em dois lugares ao mesmo tempo, e eis como o Espírito encarnado, sentindo o sono chegar, pode pedir a Deus para se transportar a um lugar qualquer. Então a gente observa agora aqui ele citando a questão do sono. Que de fato, quando havia manifestação de Eurípides à distância, o seu corpo físico estava paralisado, dormindo ali, estático. Às vezes pode ser, ele vai colocar aqui uma possibilidade rara, de que isso aconteça no estado chamado de vigília, quando estamos despertos. Sim, isso pode acontecer, mas há uma redução muito grande da atividade do corpo físico, que estaria, de certa forma, praticamente num estado de transe ali, num estado hipnótico, enfim. As suas faculdades estariam muito... A manifestação estaria muito reduzida para que o fenômeno da bicorporeidade se estabelecesse. Seu espírito ou sua alma, como quereis chamar, abandona então seu corpo, seguido de uma parte de seu perispírito, e deixa a matéria imunda num estado vizinho da morte. Eu acabei de dizer. Disse vizinho da morte porque permanece no corpo um laço que liga o perispírito e a alma à matéria. Então o corpo aparece no lugar pedido. E aí, Kardec, não satisfeito, ele vai perguntar então se o sono do corpo seria indispensável para que o espírito aparecesse em outros lugares. Ele vai dizer que a alma pode se dividir quando se sinta atraída para lugar diferente, é o caso de Eurípides, daquele onde se acha seu corpo. Pode acontecer que o corpo não se ache adormecido, se bem que isto seja muito raro, mas em todo caso, agora ele generaliza, não se encontrará num estado perfeitamente normal. Será sempre um estado mais ou menos estático. Então não tem como eu estar tipo assim, estou correndo e de repente o meu perispírito se desloca e é visto em outro lugar. Não tem jeito. Eu estou aqui fazendo a palestra agora dos mais empolgados e meu espírito é visto lá em Juiz de Fora, lá em Coromandel. Não tem jeito. Tem que ter uma redução da capacidade aí, um estado mais ou menos estático, como vai dizer Santo Afonso de Liguori, que falava porque ele fazia isso enquanto estava encarnado. Kardec vai fazer uma nota dizendo que a alma não se divide no sentido literal, isso é importante destacar. E Leon Denis, no livro No Invisível, no capítulo 12, que eu já me referi, ele vai explicar um pouco como é que isso se dá. Ele vai dizer então, o ser humano desligado dos laços carnais, mas não é um desligamento total, é óbvio, através da prece, das altas inspirações e através de uma vida sóbria e pura, torna-se mais apto a se exteriorizar. Quando ele coloca o mais apto, não é dizer que para se exteriorizar tem que cumprir tudo isso. Não, quem cumpre isso se torna mais apto. E cá entre nós, Eurípides cumpria. Prece, altas inspirações, vida sóbria e pura. Então ele preenchia esses requisitos. Leon Denis não vai entrar aqui em muitos detalhes, mas ele faz algumas explicações lá no livro bem interessantes, e vai dizer que a alma do homem exteriorizada pode, assim como a alma desencarnada, então assim como Kardec, ele equipara as possibilidades estando encarnado de sem estar encarnado. Influenciar médiuns, ditar comunicações, mensagens, seja através da escrita, seja por meio das mesas, provocar deslocamentos de objetos materiais, aparecer a uma grande distância de seu corpo e influenciar placas fotográficas. Eu já recebi várias fotos aí, agora filmagens, né? Recebi recentemente algumas filmagens de alguns amigos aí,
Ah, o que é isso? Ah, poxa, pode ser um espírito influenciando através dos fluidos para que ele fique de alguma forma registrado naquela imagem, naquela filmagem. Então a psicografia, embora seja rara, ela pode acontecer por influência de alguém que está encarnado, que em desdobramento, exteriorizando então o próprio perispírito, ele vai lá e inspira um determinado médium. Denis vai destacar aqui alguns detalhes a mais. Os fantasmas dos vivos, que era um termo bem utilizado na época, agem sobre a matéria. Eles abrem e fecham portas. Olha que maravilha, hein? Já pensou você na sua casa e agora, nesse momento, vem lá um fantasminha de um vivo e abre e fecha a porta. Bom, não quero colocar medo em ninguém, se eu já coloquei, é que a gente precisa também estudar mais livro dos médiuns e espiritismo. Agitam sinetas, fazem ouvir acordes em pianos fechados. Ainda bem que eu não tenho piano, né? Eles impressionam os animais domésticos. Deixam marcas de mãos e de dedos sobre a poeira dos móveis. E até, às vezes, comunicações escritas que permanecem como uma prova irrecusável de sua passagem. Então, antigamente, um teste muito prático se fazia era: pega uma folha de papel, coloca dentro de uma caixa, lacra essa caixa de todo jeito que você quiser, e depois de um tempo você vai lá, abre essa caixa, pega a folha de papel e nela está uma mensagem. Como é que foi feito isso? Se estava lá dentro trancado, quem escreveu? É óbvio que foi um espírito. E esse fenômeno pode ser realizado então daquilo que Leon Denis chama aqui de fantasma de um vivo. E o próprio Denis vai citar alguns casos, eu trouxe dois, já me encaminhando para o encerramento da fala. Quando eu falo isso, muita gente sai da live, gente, pelo amor de Deus, fica aí hoje, porque senão eu vou falar, nossa, não devia ter falado, que eu estou encaminhando para o encerramento da fala. Pode-se acrescentar o caso do reverendo Benning, citado pela senhora Hard Britain no Banner of Light. Seu duplo, é um nome aqui para outra aparência de um espírito encarnado. Seu duplo se transporta a Troyes, onde deveria fazer uma conferência no dia seguinte, a fim de prevenir que uma indisposição o impedia de cumprir sua promessa. Ele foi aí visto e ouvido por 3 pessoas e uma delas foi empurrada por ele. Durante esse tempo, seu corpo não havia deixado Nova York. Então, olha, o espírito não apenas se torna visível, como, de certa forma, brincou, né? Igual a gente brinca muito entre amigos, dá um empurrãozinho aqui, outro empurra dali. Então, isso foi feito por um espírito. Um outro caso, que Leon Denis cita agora, só que não no livro No Invisível, agora ele cita do problema do ser e do destino, que é o caso do senhor Carne Heisk, retido em sua casa por conta de uma indisposição, foi visto no parlamento da Câmara dos Comuns por 3 deputados, e um deles disse: enquanto eu voltava para meu lugar, meus olhos deram com o senhor Carne Heisk, sentado em um lugar habitual. Como sabia que ele estivera doente, fiz-lhe um gesto amigável, dizendo-lhe: espero que o senhor esteja melhor. Porém, ele não esboçou resposta alguma. Isto me surpreendeu. Meu amigo tinha o rosto muito pálido. Estava sentado, tranquilo, apoiado em uma das mãos. Sua expressão era impassível e dura. Pensei rapidamente no que convinha fazer. Quando olhei novamente para o Sr. Carne, ele havia desaparecido. Então, um fenômeno interessante também, o que aconteceu no parlamento. E aí a gente poderia citar aqui os casos que o próprio Kardec estuda, do Santo Alfonso de Liguori, já falei, e o Santo Antônio de Pádua. E aqui é uma situação curiosa, porque ele estava pregando na igreja. Eu imagino um fenômeno desse acontecer na igreja católica. Ele repousa o corpo sobre o púlpito, se desdobra e o seu corpo vai até o local em que seu pai estava sendo condenado à pena de morte. Então ele vai, discursa na condenação do seu pai, prova a inocência dele, que é libertado, e retorna para a igreja para prosseguir a pregação. Então Santo Antônio de Pádua, por conta disso, tornou-se santo.
A história de Eurípides vai nos trazer vários e vários outros, vários relatos. Convido a todos, depois, se quiserem estudar. Tem casos apenas de desdobramentos, em que ele, por exemplo, ele saía, via alunos dele que faltava de aula e que chegava depois com a desculpa bem esfarrapada e ele sabia que aquilo não era verdade. E às vezes ele até dizia isso para o aluno. Nós observaremos fenômenos de bicorporeidade mesmo, em que Eurípides recebia informação de que pessoas estavam indo até Sacramento pedir ajuda para parentes enfermos. E Eurípides, para evitar o desgaste da pessoa, ele ia até a estrada e dizia: olha, você pode voltar porque infelizmente a pessoa não resistiu. Ou ele ia até a estrada e já receitava ali a medicação que a pessoa precisava para ser curada. Então, veja que interessante. Esses últimos dois fenômenos que eu narrei são fenômenos de bicorporeidade, porque o corpo ficou num local e foi visto, o seu duplo, a sua forma exteriorizada, num outro ponto. Portanto, dois corpos e caracterizando então a bicorporeidade. Um caso interessante que aconteceu com Alfredo Júlio, que é um espírita do início do século XX, aqui de Uberlândia. É um caso que o Wellington Mello conta em uma de suas palestras, ainda hoje eu confirmei com ele. Ele estava atendendo numa farmácia, com um olhar, vendo uma briga que acontecia na praça de frente, a Praça do Balvilela, aqui em Uberlândia. E diante dele estava uma senhora sendo atendida. E essa senhora não via o que acontecia, passou despercebido. Eis que a briga se encerrou, Alfredo Júlio continuou atendendo aquela senhora, e então um daqueles homens que estavam brigando, que estavam lá envolvidos na briga, ele passa na porta da farmácia, vê o Alfredo Júlio e fala: opa, rapaz, obrigado por você ter ido lá separar a briga, que se você não tivesse ido, as consequências seriam trágicas. Só que Alfredo Júlio não se deslocou. Ele estava ali, diante da mulher, e ao mesmo tempo separando a briga que acontecia alguns metros distante. Então é isso. Tem um fenômeno que aconteceu com Eurípides Barçanufo que é motivo de controvérsia. Eu não consegui chegar a uma conclusão, que é o fenômeno narrado lá no livro O Homem e a Missão, em que está descrito que Eurípides presenciou a assinatura do Tratado de Versalhes na França, dando ali decretando oficialmente o fim da Primeira Guerra Mundial. A controvérsia que se tem é porque esse tratado foi assinado em 1919 e Eurípides encarnou em 1918. Há quem defenda a ideia, e eu respeito, eu já pensei dessa forma, de que Eurípides tenha visto esse tratado sendo assinado no mundo espiritual e que posteriormente, ou até um fenômeno de premonição em que ele teria enxergado além do tempo. Isso poderia ser? Poderia, não dá para descartar essa possibilidade. Mas hoje eu estava pesquisando a respeito do assunto e eu percebi que alguns documentos foram assinados antes do Tratado de Versalhes. Um deles, que foi considerado ali o Armistício de Tessalônica, que é como se fosse ali a rendição, deixa eu confirmar aqui, da Bulgária, que aconteceu em 29 de setembro de 1918, pouco mais de um mês antes de Eurípides encarnar. Então pode ser, como esse relato foi posto, a gente não sabe como é que isso foi passado, se houve ali uma confusão na hora de anotar essa observação, pode ser que o que Eurípides presenciou tenha sido, então, a assinatura deste armistício com a Bulgária. Que alguns estudiosos, historiadores dizem que na verdade, este fato, na prática, esse ato marcou o fim da Primeira Guerra Mundial. Depois, este documento levou, meses depois, já em novembro, dia 11, com Eurípides já desencarnado, ao armistício de Copenhague, que também teve uma movimentação política interessante na época. Mas aí Eurípides já estava desencarnado. Então, tem que ver os relatos direitinho. Não quero aqui dizer que foi isso ou foi aquilo, mas hoje eu tive que rever um conceito que eu tinha. Porque, para mim, o que Eurípides tinha tido era uma premonição do futuro Tratado de Versalhes que foi assinado
mas hoje estudando aqui eu coloquei mais uma preocupação de que talvez ele tenha de fato presenciado, não em bicorporeidade, porque ele não foi visto pelos outros, pelo menos não que se saiba, mas um fenômeno de desdobramento em que ele presenciou a assinatura do armistício aqui com a Bulgária, chamado Armistício de Tessalônica. Então, meus amigos, né, encerro a minha fala, concluindo dizendo que todos os fenômenos produzidos por Eurípides, mesmo esses fenômenos ditos físicos, tinha como propósito ajudar o próximo. Seja no receituário, nas curas que fez, nesses partos que realizou através da bicorporeidade, sempre estava a intenção clara e nítida de socorrer, de auxiliar, de consolar. O embate que ele teve com o católico não foi simplesmente para se envaidecer, mas para defender a doutrina, divulgando-a. Porque essa é uma possibilidade. Se faz a defesa e aproveita o ataque para divulgar. Que eu repito, o que Kardec e Leon Denis fizeram muito bem. E um outro ponto que eu não posso já destacar é que a bicorporeidade prova com todas as letras de que existe algo além de nós, além da matéria que nós conseguimos enxergar. Somos espíritos, momentaneamente vivendo uma experiência física. E quando nós compreendermos de fato o que somos e qual é o nosso objetivo aqui, as nossas ações serão totalmente transformadas. Então que a gente possa compreender muito bem isso. E eu deixo aqui a minha gratidão a Eurípides Barçanufo, a todos esses que vieram antes. Eu trago uma profunda admiração. Bezerra de Menezes, que estava muitas vezes ao lado do próprio Eurípides, São Vicente de Paulo, que foi o seu grande guia, o seu grande mentor, encarnado agora, citando alguns, Carlos Barchuta, Herculano Pires, Deolinda Morim, Leopoldo Machado, enfim, estudemos esses que vieram antes. Mas nunca nos esqueçamos do grande codificador Allan Kardec, que nos deixou toda a base da doutrina espírita para que pudéssemos, a partir dela, edificar este grande edifício que conhecemos hoje como movimento espírita, mas que surge de uma base que é a codificação kardeciana. Então eu agradeço a Deus, agradeço aos bons espíritos, que Jesus possa nos iluminar, nos inspirar sempre. E o recado que eu deixo, estamos numa pandemia e Eurípides fora vítima da gripe espanhola. Isso aqui tem uma lição porque o vírus muitas vezes ele age de várias maneiras. Eu acredito que a existência de Eurípides se deu até o final, em que ele desencarnou no momento certo e que ele não foi vitimado pela gripe espanhola por conta da sua indisciplina, mas porque de fato era o seu momento. Então, como a gente não sabe se o nosso momento já chegou ou não, a recomendação que a gente deixa é: vamos cuidar uns dos outros. Se você puder, fique em casa, mas se você não puder por conta da sua profissão, enfim, por vários motivos, saia de casa, mas saia protegido e protegendo os outros. Nós temos atualmente uma oportunidade maravilhosa de despertar em nós o senso da coletividade, em que não basta mais preocupar consigo mesmo, é preciso preocupar com os outros. Porque se você está tranquilo e não tem medo de pegar o vírus, outra pessoa pode ter, e sair de casa, pelo menos com uma máscara, vai ajudar a acalmar aquele outro. Então, que Jesus nos abençoe, que Eurípides Barçanufo, como está muito atuante no nosso movimento espírita desde sempre, continue nos inspirando e nos iluminando sempre no caminho do bem. Então, muito obrigado e quem puder depois compartilhe este vídeo, seja no Facebook ou depois quando subirmos o mesmo lá no YouTube. Valeu, pessoal, até mais!